Quando Jesus nasceu em Belém, alguns magos do Oriente foram adorá-lo como o Rei dos Reis. Muitos tradicionalmente dizem que eram 3 reis magos vindos de longe, até criaram um feriado em janeiro para comemorar a sua chegada. Mas a Bíblia não diz quantos eram, nem de que país vieram. Além disso, quem diz que eles eram reis? A única coisa que o Evangelho declara é que eram homens sábios e que foram guiados por uma estrela, partindo do Oriente para vir adorar o Rei dos Reis, o Messias dos judeus. Qualquer região da Mesopotâmia poderia ser chamada de Oriente desde o ponto de vista de Jerusalém. Portanto, aqueles magos poderiam ter vindo da Arábia, da Pérsia ou até mesmo da Babilônia. Aliás, tem uma antiga tradição, sem nenhum fundamento bíblico, é claro, ou fundamento histórico, que diz que esses homens eram reis e irmãos, e que seus nomes seriam, repito, apenas de acordo com a tradição, seriam Melquior, rei da Pérsia, Baltazar, rei da Índia, e Gaspar, rei da Arábia. Mas isto é apenas tradição. A ideia de que eram 3 surgiu porque ofereceram 3 presentes. E mesmo que isto não tenha importância para a história, aqueles objetos tinham, sim, um significado especial para a época de Jesus. O ouro que eles ofereceram era o presente que se dava a um rei e indicava a realeza de Jesus. O incenso era um perfume sagrado usado no santuário dos hebreus e que lembrava a divindade de Jesus, daquele infante. Temos também a mirra, que era outro tipo de perfume caro, usado em situações como, por exemplo, o sepultamento de uma pessoa. Jesus, então, que era o Rei dos Reis, haveria de morrer em nosso lugar e tinha algo de divino em sua essência. O que Maria e José fizeram com os presentes? Bom, de acordo com a opinião de alguns estudiosos, esses objetos provavelmente ajudaram a financiar a fuga da família de Jesus para o Egito, quando Herodes queria matar o menino. José, que era o padrasto de Jesus, vendeu os presentes e, com o dinheiro, provavelmente pagou toda a despesa da viagem e se manteve no estrangeiro até conseguir um emprego com o qual pudesse sustentar a sua própria família. Depois disso, aí a Bíblia diz que eles retornaram para Israel, isso foi após a morte de Herodes, mas foram morar em Nazaré. Os magos, de alguma forma, conheciam as verdades de Deus. Eles conheciam a Deus. Por isso entenderam a profecia. Sua grande sabedoria não se resumia a um intelectualismo racional. Ela era espiritual. Por isso foi-lhes permitido ouvir, na noite do mundo, o chorinho humilde de Deus em forma humana. Aqueles homens sabiam, de alguma forma, que o bebê que eles estavam contemplando era o único que poderia levá-los até a salvação. E eu espero que hoje todos nós possamos ter a mesma sabedoria daqueles magos do Oriente, que possamos, pela fé, ouvir a voz de um Deus que sussurra ao nosso ouvido, trazendo as boas novas da salvação. Vamos nesse momento orar ao nosso Deus? Amado Senhor, muito obrigado pelo presente que tivemos na história, quando Cristo se fez carne e habitou no meio de nós. Que possamos ter a sabedoria dos magos do Oriente, que possamos procurar o infante de Belém e encontrar nele a salvação. Que possamos ouvir a voz de Deus em meio ao barulho desse mundo. Em teu nome nós oramos. Amém. Que Deus abençoe você e sua família nesse dia.